Boa tarde, pessoal. Hoje, mais um programa do podcast, né? Hoje com o doutor Antônio Nogueira, que é fisioterapeuta e osteopata. E para mim é um prazer tê-lo aqui no podcast. Ele é um excelente profissional. E eu vou perguntar algumas coisas. Qual a sua formação e experiência em osteopata? Primeiramente, né, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você aqui. A minha formação comecei na fisioterapia em 2003, na Faculdade de Estácio, de Sá aqui de Campos. Me formei em 2006, então eu vou fazer 18 anos de formado esse ano. Ingressei na osteopatia em 2008, pela Escola de Osteopatia de Madrid. Na minha época, a osteopatia só tinha em Campinas, não tinha em outras cidades como tem hoje, né? Hoje, a osteopatia tem, se não me engano, em 12 cidades pelo Brasil. Tem pertinho da gente que tem no Rio, tem Vitória. Mas a minha formação, sempre voltei minha formação para terapia manual. Eu sempre soube o que eu ia fazer. Quinto período, sexto, assim, eu conheci a osteopatia pelos professores da R9 lá do Rio. Então eu conheci pelo Dan, pelo Tom Freitas, que é um osteopata, pelo Alexandre Paixão. Então assim, e fui voltando a minha formação tudo para terapia manual. É o que eu faço, né? Eu não atendo nada a não ser terapia manual. Então, sempre quando a gente conversa até com colegas que estão formando, você, por exemplo, está aí no 7º período, 8º. Então, assim, sempre falo que seguir aquilo que quer. Então, não perder tempo, né? Então, assim, na minha formação, sempre galguei a fisioterapia manual. Então, fiz curso de Maitland, de Mulligan, crochetagem, RPG, somato. Fui fazendo cursos voltados sempre para terapia manual, até chegar na osteopatia, né? Porque a osteopatia, além da faculdade de fisioterapia, na minha época eram 4 anos, agora são 5, não é isso? Isso. Então, na minha época eram 4, e eu fazia mais 5 anos de osteopatia. Então, total foram 9 anos de formação. Só que em 2012, se eu não me engano, lá na escola, o François inventou o 6º ano. Eu falo inventou porque, assim, não tem mais o 6º ano. Foi a única turma, acho que foi a primeira e única turma no Brasil de 6º ano. Ele fez a turma de 6º ano para passar algumas coisas que ainda não tinham, e agora ele botou nesses 5 anos de formação. Então, total de osteopatia que eu fiz foram 6 anos de formação. Então, assim, foram 4 de faculdade mais 6, então são 10 anos de formação. São 10 anos estudando aquilo ali, e a gente não para, né? Antes, e você está sempre se atualizando, sempre. Né? Eu acho congresso, curso, sempre procura artigo científico. Quando a gente é convidado lá na Estácio lá para dar palestra, a gente sempre tenta levar algo diferente para o aluno. Quando eu dou curso de extensão, dá curso de formação, então sempre tenta trazer algo de novo. Então, assim, na nossa formação a gente não para. Porque a saúde não para, né? Tem que sempre estar sempre se atualizando. Sempre atualizar e trazer algo novo e benéfico para o paciente. Sim. Então, como eu estava conversando, a minha formação é toda terapia manual. Se você chegar assim, Antônio, você atende, sei lá, neurológico? Não. Você atende um pós-cirúrgico? Não. Eu só atendo traumatortopedia, mas relacionada à coluna vertebral e quadril. Então, me especializei nesses 18 anos aí de formação em coluna vertebral e quadril. Atendo ombro, joelho, atendo. Assim, uma dor crônica de 10 anos. A gente já sabe que não é aquele segmento de dor, não é o joelho, não é o ombro, não, é alguma coisa que está interferindo naquele segmento, provavelmente do eixo vertebral. Então, sempre voltado para lesões de coluna vertebral. Perfeito. Explica um pouquinho sobre osteopatia e como tratar lesões. A osteopatia, a gente sempre tem a visão, né, do osteopata do estalo. Né? Todo mundo que vai fazer osteopatia vai me estalar. Então, assim, a osteopatia é muito mais do que o estalo. A osteopatia, a gente tem técnicas de mobilização, de stretching, de alongamento, estabilização, para poder melhorar aquela sintomatologia daquele paciente em questão. A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, é uma técnica de terapia manual. Tem uma avaliação e tratamento próprio. Ela surgiu em 1874 pelo norte-americano Andrew Steele Taylor, que era um médico norte-americano, que ele criou, é o nosso fundador da osteopatia. Então, se você for ver, a osteopatia é mais antiga que a fisioterapia, né? Então, é uma formação que tem como base a terapia manual. A gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente vai ver toda a clínica do paciente,
toda a sua parte de sinais e sintomas. Vamos avaliar aquele paciente como um todo. A gente não vai só avaliar o local da sua dor. A gente avalia ele todo. Para quê? Geralmente, a dor nunca é devido àquele segmento que está machucado. Sempre tem alguma coisa, alguma adaptação secundária, alguma coisa que está levando àquela dor. Então, se não tem uma lesão primária de trauma, pode ser alguma coisa de adaptativa. Então, a osteopatia, pela avaliação que tem bem completa, a gente vai avaliar esse paciente como um todo, uma visão bem completa dele, de toda a sua clínica, e através da intervenção manual, procurar o que? O equilíbrio muscular, mioarticular, ligamentar, visceral, para poder esse paciente melhorar dos seus sinais e sintomas. Então, assim, é um tratamento, vou puxar sardinha agora, né? Sim. É um tratamento, assim, bem completo para traumatortopedia. A gente atua bem na clínica do paciente. A gente consegue ter muito resultado na clínica dele. Melhora bastante e rápido. Porque a gente consegue atuar bem no segmento, bem no mioarticular. Tudo que a gente consegue liberar, dar movimento, da mobilidade, melhora a oxigenação do tecido, aporte sanguíneo, liberação de substâncias endógenas. Então, aquela parte de inflamação vai cessar e vai melhorar cada vez mais o paciente. Condropatia? Condropatia. Então, toda IA da vida, né? Tendinite, condropatia, bursite, tendinite. São lesões geralmente secundárias, ela não vem de um trauma. Então, assim, toda adaptação, ela é uma adaptativa. Uma pessoa que tem, por exemplo, a condropatia, como você falou, do joelho, que é a inflamação ali da parte da cartilagem da patela. Isso é livro. 80% a 90% de lesões do joelho são derivados do pé ou do quadril. Aí a gente vai pensar numa cadeia ascendente ou numa cadeia descendente. Se for pelo pé, ascendente. Se for pelo quadril, uma cadeia descendente. Então, assim, fora trauma. Escorregou, torceu o joelho, machucou o ligamento e o menisco, alguma coisa. Então, aquilo ali é uma lesão primária. Geralmente, a condropatia é adaptativa. Porque ela gerou aquele problema, aí você tem um grau 1, 2, 3 e vai, né, piorando cada vez mais. Trata sim. Trata como? Equilibrando essa parte do membro inferior, melhorando o aporte sanguíneo e neural daquela região. Como que te melhora isso? Coluna vertebral. Então, você vê que tudo sai dali, tudo sai do neuroeixo, né? Então, se a gente tem um equilíbrio do eixo vertebral, um equilíbrio do quadril, o membro inferior vai ficar bom. Então, a gente vai melhorar essa adaptação. Claro, toda lesão ela gera perda de tônus, perda de força. Então, tem que ser junto com quem? Depois, um fortalecimento muscular. Pilates, uma academia, alguma coisa que o paciente goste. Sim. Né? Dependendo da idade dele também, não sei, ele não gosta de pegar peso, então vai para hidro. A hidroginástica é muito boa, tira o efeito da gravidade. Então se melhora, o paciente fica mais, alguns, né? Sim, ficam mais confortáveis na água, então melhora muito mais. Então a condropatia é um caso para fisioterapia, para osteopatia, assim. Vem aquilo que eu falei com você lá na apresentação nossa. Condropatia é uma lesão crônica. De tempo. O paciente tem condropatia há 10 anos, 15 anos. Então ele vai fazer algum movimento, o subescada dói. Né? Eu faço um agachamento, vai doer. Que eu tenho condropatia, eu não posso fazer. Pode. Pode como? Vamos organizar, vamos equilibrar esse paciente para ele poder fazer suas AVDs, atividade da vida diária, e mais sua atividade física. Porque, engraçado, toda vez que eu faço atividade física, dependendo do aparelho, me dá falha na articulação. Na articulação. Na articulação quando eu vou do dirigir, joelho. Do joelho. Então, ele tem que ver se tem alguma assimetria muscular. Como é que está essa dissinergia? Se tem assim, um músculo, a cadeia anterior está mais forte que a de trás. Se você está com o quadril bem estável no movimento, que às vezes uma adaptação do movimento vai gerar uma sobrecarga no joelho, vai gerar uma sobrecarga na coluna. Então, como vamos botar, sua clínica é falha do joelho. Então, a gente tem que ver como está esse apoio do pé, se está bem apoiada no chão. A gente fala que é uma cadeia cinética fechada. Ou se você não está bem apoiado. E se a angulação do movimento está boa para você ou não. Por quê? Às vezes, como estamos sem carga, a gente faz a amplitude do movimento perfeita. A gente agacha até o pé, volta, tranquilo. Botou um pouquinho de carga, o que a gente faz? Diminui a amplitude. Isso faz sobrecarga. Então, às vezes, a carga que não está tão ideal para você. Aí o colega lá, o personal vai olhar, vai ver, vai avaliar para quê? Diminuir a carga, melhor amplitude. E vamos continuar tratando. Sim.
Porque eu percebo também questão postural. Porque lá na faculdade, por exemplo, quando tem aula prática, a gente, né, senta na maca, não tem como se apoiar e manter durante a aula inteira, então você acaba que relaxa. Nisso que você relaxa, vem a dor. Vem a dor. Então, aí tem o problema da musculatura estática, que é a estabilizadora da coluna. Um dos músculos estáticos muito fortes, ele que estabiliza a lombar, né, nesse segundo a terceiro tempo de flexão, é o psoas. Então, assim, se você não tiver um abdômen forte, um paravertebral forte, parte de multífero do quadril bem equilibrado, você acaba compensando na sua postura. Então, você vai acabar fazendo um pouco de cifose, se entortando um pouco. E isso acontece o quê? Um aumento da contração muscular de cadeia anterior. Você aumenta o nível de contração e de tensão da parte posterior, gerando assim, podendo gerar dor. Então, Dani, o que a gente tem que fazer com você ali? Lá na academia, lá, pedir para trabalhar um pouquinho de estabilização segmentar. Prancha, perdigueiro, trabalhar mobilidade vertebral, mobilidade quadril, para a gente ver se a gente consegue ganhar isso mais. Entendeu? Provavelmente são várias outras queixas, outros colegas seus também da faculdade estão com essa mesma queixa. E quando não é isso, eu percebo que tem gente que chega, cruza as duas pernas. E aí eu chego e falo, vai desenvolver escoliose. Vai. Aí você gera uma escoliose adaptativa. Não chega a ser idiopática, chega a ser adaptativa. O cruzar a perna, mulher então tem uma tendência danada de cruzar uma perna sobre a outra. Às vezes você cruza mais a direita sobre a esquerda. Então você vai desequilibrar mais o seu quadril de um lado do que do outro. Então isso vai te dando, às vezes ele fica mais confortável dobrar uma perna mais aquela sobre a outra por causa de conforto de mobilidade mesmo do quadril. Você tem mais mobilidade à direita, mais mobilidade à esquerda. Então, assim, esse conforto nos traz o quê? A zona de conforto. Então, se a gente não quebra isso um pouco, aquilo fica gravado no nosso sistema nervoso central. Isso, ao longo do tempo, pode ser, sim, lesivo. Né? E até sentar em cima da poltrona com as duas pernas para cima, cruzado. Hoje, né, o mundo nosso tá muito fácil. Muito fácil. A gente nem para mudar um canal a gente levanta mais, é tudo controle. Então, assim, isso tudo favorece a gente se machucar, né? As camas, graças a Deus, estão cada vez mais confortáveis. O sofá da casa, então, né? Eu tenho um sofá na minha casa, na sala de TV, a chaise, que, pelo amor de Deus, é melhor que minha cama. Se joga ali, fica todo torto. E aquilo gera adaptação da postura. Gera aquilo ali, seu sistema nervoso central vai pegando aquilo para ele. Até você quebrar, isso daí é difícil quebrar. Por isso que às vezes muitos pacientes já chegam, Por quê? Já tem esse vício postural. O vício é ruim, né? Todo vício é ruim. Esse é um. O vício postural não deixa de ser ruim. E ao longo prazo pode ser sim lesivo, né? Sim. Perfeito. Muito bom. Pensando em estética, no que você acha que a osteopatia pode colaborar? Que parte que ela entra? A osteopatia pode colaborar na estética, na parte, por exemplo, da drenagem. Edema de membro inferior. Se a gente sabe que o seu paciente lá, seu cliente, tem um problema de membro inferior, tá demasiado, tá com dificuldade de retorno. Então, pode ser um problema de bomba, panturrilha, né? Um problema de fluxo. Quadril, parte renal. Então, assim, na osteopatia, nós vamos trabalhar bastante o quê? Equilíbrio pélvico. Lombar. Tóraco-lombar. Que a tóraco-lombar, a inervação do rim sai dali, da nível tóraco-lombar. Então, a gente fazendo algumas técnicas de estimulação, pode chegar por via estimulativa a parte nervosa do rim. Não é que eu vou tocar o rim. Às vezes a pessoa fala assim, o osteopata toca na víscera. Não. A gente não toca em nada, não tem como, é muita camada. A gente vai fazer um estímulo via sistema nervoso. Como? Atuando na cadeia do sistema nervoso central, na cadeia simpática, parasimpática, sistema nervoso autônomo, que sai da coluna vertebral. Então, naquilo que você estimula a coluna vertebral, você faz ali com que você estimule a parte do sistema nervoso central. Desculpa, você estimula a parte do sistema nervoso autônomo, que vai regular essa parte simpático-tônico, parasimpático-tônico. Exemplo, uma pessoa simpático-tônica, só para as pessoas entenderem, é aquela pessoa às vezes muito nervosa. Liberação de adrenalina lá em cima. É o pigarrinho antes da coisa, né? Quando a gente fica nervoso, a gente tem liberação de adrenalina e cortisol. Então isso na víscera, o que acontece, por exemplo, no intestino? No intestino você tem constipação.
Às vezes aquele paciente seu lá que tem um abdômen bem dilatado, Bem-estado. não consegue, às vezes, você ganhar a medida, ele não vai muito ao banheiro. Às vezes ele é simpático tônico. Então a osteopatia vai ajudá-lo a inibir um pouco isso, estimular o parasimpático, a gente regular esse sistema nervoso autônomo e ajudar a regular a parte intestinal. Vou tocar na víscera? Não. A gente vai trabalhar a via para chegar lá, melhorando o abdômen, coluna, quadril, a função, a saúde do paciente melhora muito. Como a gente está falando do edema, se você tem uma melhora do retorno venoso, vai melhorar o seu cliente lá. Com quantas sessões? Depende da fisiologia de cada um. Depende muito de que também? Alimentação. Tem a parte da água, quanto que ingere e quanto que não ingere. Atividade física. Atividade física é primordial em tudo. Né? Para a gente ter saúde, tem que ter atividade. E assim, alimentação. Adianta ir lá para você para perder medida. E continuar desregrado, vai desandar. Vai desandar. Sim. E tudo que você consome ruim gera inflamação. Excesso de açúcar é inflamatório. O açúcar é inflamatório, principalmente aqui na parede intestinal. Se você tem uma parede intestinal inflamada, você tem um abdômen mais contraído. Você tem uma pelve mais rígida. Se você for pensar em intestino, o intestino circunda todo, né? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto. Ele termina onde? Final de pelve, pelve inferior. Se você tem uma constipação, você tem aumento da tensão da pelve inferior. Então, isso vai contribuir para uma lesão, para uma restrição e pode gerar dor de coluna. Muitas dores da lombar pode ser por constipação, em ter dificuldade da mobilidade intestinal e tanto da motilidade, que é a função intestinal. Outra coisa que a gente pode ajudar também, veio aqui, é a cicatriz. A gente fez abdominoplastia. Então, aquela cicatriz que vai de uma crista a outra, de uma ilíaca a outra, aquilo dá uma restrição de tecido. Quantos clientes seu lá tem restrição de tecido abdominal? E dá restrição também de mobilidade vertebral. Às vezes, em pós-cirúrgico, tem restrição de extensão do tronco. Essa falta de extensão gera uma hipomobilidade. E tudo que gera hipo vai gerar uma hipermobilidade longe, de algum lugar. Ou no segmento suprajacente, ou no segmento subjacente. Alguma coisa, ou para cima ou para baixo, vai pegar um pouco, vai tirar essa mobilidade. E a função da osteopatia, da fisioterapia, da quiropraxia, do RPG é essa. É dar movimento. E assim, na estética lá, fez abdominoplastia, tem um edema local. Sim. Esse edema local já gera processo inflamatório. Sim. O corte tem um processo inflamatório. Sim. Então a parede está bem contraída. Então se a gente não estimular aquela cicatriz, não só com vocês lá, mas com a gente também. A gente mexe a partir do 4º mês, de 3º a 4º mês, que é o tempo de cicatrização interna. Alguns colegas falam a partir do 6º mês. Mas se a médica lá que fez, o médico que fez o procedimento, ele liberar para mobilização, a gente já pode começar a mexer a partir do 3º, 4º mês. Eu gosto de mexer a partir do 3º, 4º. Eu não gosto de pegar tão cru, não, ali no 1º, 2º mês, não. Deixa para vocês lá na drenagem. Porque como a gente trabalha com mobilização, a gente trabalha com manipulação, que é o que é o estalinho, que o nome é técnica de thrust. Então a gente, como trabalha mais internamente, então é melhor a gente deixar cicatrizar melhor, né? Uma pós-cesárea a gente atua muito bem. Em alguns casos lá no meu consultório, eu vejo muito paciente pós-abdominoplastia. E às vezes pós-cesárea ter dor a partir do 2º e 3º ano. Por quê? Vamos pensar um pouco na cesárea. Fugir um pouquinho. A cesárea é o quadril da mulher, ela recebe o feto. Então a gente faz uma adaptação do movimento que a gente fala que é um outflare, para receber. Quando ele tira o feto para ter o nascimento, mesmo que seja cesárea, tem a contração, você faz um inflare para voltar para neutro. Alguns quadris, alguma pelve de alguns pacientes, ela fica no outflare e não faz o inflare. Então ela fica em aberto. Outros pacientes fazem o inflare e não volta para neutro, então fica fechado. Aquilo ali a longo prazo faz um espasmo ligamentar, uma contração involuntária da musculatura. Na fisiologia a gente fala com excesso de acetilcolina. Vai aumentar a contração muscular e aquilo ali vai gerar lesão posterior. Alguns casos até de hérnia discal pode surgir, porque se você tira
você começa a dar uma contração daquela região, processo inflamatório, começa a outra região compensar no movimento. Se você tem excesso de movimento, pode ter desgaste. Então, às vezes, uma lesão, uma patologia pode surgir devido a uma adaptação de algo. Então, assim, às vezes uma cirurgia que a gente acha, né, pra gente ficar mais bonita e tal, tem que fazer esse acompanhamento da cicatriz. Como que ficou esse quadril pós-cirúrgico. Então, assim, como que tá essa mobilidade dessa pessoa. Se a mobilidade do eixo vertebral tá livre e solta, tá correta, tá conseguindo fazer todos os movimentos, que aí a gente consegue. Até porque o paciente depois, pós-op, ele fica em casa durante um tempo, dependendo de qual cirurgia que é feita, tem que ficar, Repouso, dormir praticamente sentada, né? Então, penso, paciente sentado durante um mês. 30 dias sem movimento, tu cai em desuso. Sim. Você perde tônus, perde mobilidade. Então, você olha quanta coisa. Vamos botar aí fora a adaptação daquilo que tá ali agora novo, né? Você puxa tudo para baixo, faz aquela, né? Chapa a barriga. Então, você tira um pouco da mobilidade da coluna. Não tem como. Já teve um caso, uma paciente minha antiga, que ela fez abdômen e fez mama. Ela ficou toda curvada. Depois desse período que você falou do tempo de repouso, ela não conseguia fazer extensão. Travou. Porque o tecido deu fibrose mesmo. A gente conseguiu com 2, 3 sessões ela erguer, melhorar essa amplitude do movimento, melhorar a mobilidade dela através da osteopatia. É claro, ela fazia a parte estética bonitinha, porque tem que fazer a drenagem. Tem que fazer. Essencial. Porque senão você não tem liberação ali. O líquido vai ficar armazenado. E aí? Vai sair. Uma hora o corpo vai expulsar. Vai expulsar como? Na lesão? Vai expulsar, né, trazendo malefício ao invés do benefício. A gente vai para uma coisa para ficar tão bonita, para ficar com dor. Com dor. E alguns casos, às vezes, de cirurgia de mama, a mama tem um corte por baixo, né? Ou em T ou pela auréola. Às vezes o corte, tanto por baixo como em T, pode dar restrição de tecido de tórax. E o paciente pode sentir dor lá na torácica. Eu senti. Sentiu? Sofri muito. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Eu senti a partir da 3ª, 4ª semana já. Então tem paciente que demora mais um pouco. A partir do 3º, 4º mês. Você já sentiu logo no primeiro mês. Tem paciente que não tem tanta percepção corporal, às vezes, já começa a perceber só aquela limitação e para gerar a dor após o 3º, 4º mês. Sim. E aquilo ali, ao longo, pode dar restrição de amplitude torácica. Aí você já vem uma carga respiratória ruim. A pessoa pode sentir a arritmia. Aí vai achar que está infartando. Nada disso. Não. É falta de mobilidade torácica. A nível de T1, T3 ali, que pega a parte de nervo cardíaco, então você tem uma diminuição do impulso neural. Então isso pode gerar. E se você tem uma restrição torácica, você pode ter também um probleminha lá de restrição de tecido de expansão de diafragma. Sim. A gente tem às vezes uma visão, né, do diafragma que ele é só respiratório. Mas não. Não. O diafragma ele controla essa pressão intraabdominal e intratorácica. Então se você tem uma boa respiração, seu diafragma ele infla bem, desce bem, você tem melhora da mobilidade visceral. E olha quanta coisa a gente ganha com a respiração. Né? Então, assim, algumas, eu falo assim, ó, as cicatrizes são iguais a icebergs. Às vezes está pequenininha aqui fora, mas lá dentro ela é bem profunda. Então a gente tem que trabalhar, porque às vezes uma cicatriz abdominal pode gerar uma tendinite de ombro, pode gerar uma restrição de ombro, pode gerar uma restrição de coluna. Então a gente trabalha bem essa cicatriz, concomitantemente com vocês lá, para poder melhorar essa mobilidade do tecido, melhorar a organização tecidual mesmo, a função tecidual para poder melhorar essa patologia. E uma coisa acaba linkando a outra, né? Com certeza. Tudo está linkado, né? A gente da área de saúde, não importa que é estética, não é estética, que é patológico, a gente está linkado, porque uma coisa vai ajudar a outra. Né? Se a paciente faz uma drenagem, ela melhora a parte do sistema linfático, vai melhorar também a parte de volume, vai melhorar a pele dela. Se melhora a nutrição da pele, melhora a oxigenação do tecido. Tudo que joga mais oxigênio é vida. Né? Nosso corpo ele é formado de 80% de água. Então, se você não aumenta a circulação, a gente não tem oxigenação, a gente não melhora.
né? E a atividade física vai fazer isso. Sim. Né? E além, assim, a atividade física tem outros benefícios, né? Aí vem serotonina, dopamina, não sei o quê. Então, assim, essa parte fisiológica é muito importante. Então, tem pacientes minhas que tem muita fluxo de retorno ruim. E, consequentemente, por coincidência, tem dor lombar. Então, eu instruo. Você olha, a pessoa fazer uma drenagem. Porque vai me ajudar. Sim. Vai me ajudar a melhorar esse deslizamento do tecido facial, que é a drenagem, né? Vamos botar assim, aquela coisa gostosa de sentir, né? Não sei como é que é fazer. Tem muitos anos que eu não faço. Né? Mas assim, você que sente a drenagem é muito boa. Né? Minha esposa faz drenagem, ela fala, nossa, eu saio leve. Sai leve, sim. Né? E modela. Modela. Além de tudo, modela. Tudo que modela, se você está gerando, vamos botar assim, a modulação ali tecidual, está melhorando o sangue, está melhorando a mobilidade do tecido, tá? Não deixa de estar tonificando um pouco. Sim. Então, assim, olha como tá coisa que a gente ganha. Sim. Então, assim, estético, não, é saúde. Saúde. É saúde. E olha como uma coisa vai linkando a outra, né? A gente começou falando da drenagem, fomos pro intestino e fomos parar na bariátrica. Então, assim, a redução de estômago. O paciente faz a drenagem porque perde muito, né? Perde muito peso. Aí fica aquela parte sem tônus. Sim. Fica muita pele, né? E assim, eu acho legal como vocês conseguem, claro, junto com a atividade física, a alimentação dele, ganhar aquele tecido. Sim. Aí fica aquela coisa toda enrugada, ressecada, e como que ganha. Sim. Então, assim, e outra coisa, não sei se vê um caso, mas eu acho legal de falar até para quem está nos assistindo, o bariátrica, a gente tem que fazer um trabalho psicológico junto. Mexe, né? Porque você tem que primeiro emagrecer aqui, né? Então, assim, a parte psicológica antes, o pré e o pós-bariátrica, a minha humilde opinião, eu acho importantíssimo. Vem antes, sim. Porque, assim, às vezes a pessoa emagrece, né? Perde lá, o outro ser humano perde 50 quilos, 60 quilos, e depois retorna praticamente tudo. Praticamente tudo. Por quê? Porque não melhorou a mente, né? Não trabalhou a mente dela. Então, e assim, muitas vezes tem gente que acha que faz bariátrica, que faz lipo, e que resolve sem ter constância em outras coisas. E não é bem assim. Tudo na nossa vida é constância. Sim. É você acostumar. Se não tem o hábito, é criar hábito. Né? Demora, sei lá, acho que 30, 60 dias, 20 dias para criar um hábito. Sim. Então, se você não criar o hábito de ser saudável, você não vai ser. Não adianta eu ir lá para você fazer drenagem, faça atividade física, aí o meu almoço são 2 kg de comida. Né? Macarrão, foi para do outro, carne, não como, aí não balança, você não faz o balanço, se não tiver ocupamento nutricional junto. Então, assim, eu acho que tudo isso está muito linkado. Sim. A área de saúde, acho que foi uma das coisas que me encantou. Caminha junto, né? Uma das coisas que me encantou na área de saúde foi isso. Assim, meu primeiro contato com a área de saúde foi com 15 anos. Então, assim, um colega meu machucou o joelho. Eu ia vê-lo lá, na reabilitação. Aí eu via o cara do AVC lá, com o bracinho, saindo melhor. Aquilo ali foi me encantando. Então, assim, eu entrei na faculdade com esse intuito de falar, trazer saúde, melhorar a dor do paciente. Acho que isso encanta. E a gente trabalhando junto, eu gosto muito do multidisciplinar. Eu acho que a gente não anda sozinho. Não. Em nada na vida. Nada. Eu não vejo você, Dayana, amanhã como minha concorrente. Eu vejo isso como minha colega. Minha colega de trabalho. Eu trabalho com o pessoal do Pilates, o pessoal do RPG, o pessoal da acupuntura, fisioterapia convencional, com todo mundo. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita entrada com médico, principalmente com minha área em ortopedia. Então, assim, além de atender, eu atendo hoje aqui em Campos, acho que 5 ou 6 ortopedistas de Campos, com nomes aqui em Campos muito bons, que cada um na sua ali determinada área, especialista em ombro, cotovelo e tal. Então, assim, são pessoas que me indicam e a gente caminha junto. Acho que o bonito da profissão nossa é isso, é o caminhar junto e ajudar o bem maior, que é o nosso paciente. Sim. Então, assim, se a gente traz saúde, não tem coisa melhor, né? Já está agradando a Deus. Agradando a Deus. Então, meu objetivo, quando a gente vai lá, conversa com todo mundo, é esse. É sempre ajudar o meu amigo, o meu colega de profissão a melhorar o meu paciente. Eu não quero saber onde o meu paciente vai, eu quero que ele melhore. Se vai ser comigo, com o outro, tá ótimo. Sozinho eu não chego. Ninguém chega ao topo sozinho. Verdade. Eu acredito muito nisso. Então, assim, para eu chegar onde que eu tô, muita gente me ajudou.
Teve minha professora lá no 5º período de faculdade que olhou para mim assim, vem cá, vamos pro Ferreira. Entendeu? Foi o meu coordenador que permitiu que eu fizesse uma prova que era a partir do 7º período, ele me deixou fazer no 6º. Então, assim, são coisas, detalhes que se não tivesse ajuda, como que a gente chega? Se hoje eu atendo o número de pacientes que eu atendo, que graças a Deus não são poucos, há muitos anos, né? Você é minha paciente, você sabe disso. Minha agenda é aquela agenda toda certinha. Eu peço sempre para confirmar, porque sempre tem alguém de espera e tal. Porque se eu tô ali, é porque pessoas confiam, porque eu tenho pessoas do meu lado, atrás de mim, que trabalham junto comigo. Então esse que é o melhor. E que entrega um bom resultado, né? Tem que entregar, né? Você tá com dor. Sim. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que ninguém tira de você. Um é o seu conhecimento. Você pode até transferir, passar para alguém. Você não sabe o quanto que ele vai absorver. E outra, sua dor, né? A dor é singular. A dor é sua, o nome já fala, né? É sua dor. Então você é especial. Lá no consultório, eu falo o seguinte: quando você entra da porta para dentro, a consulta é feita para você. É tudo pensado em você. Como a manobra que eu vou fazer, como que eu vou conversar, o que eu vou falar. Tudo que eu falo é pensado no que você está passando. Tanto da parte traumática ali, do trauma, da dor, como na parte psicossomática também. Porque como a parte psicossomática interfere na dor. Muitos pacientes têm dor via somática, parte psicológica. Quando a gente percebe, a gente fala, olha, vamos fazer um acompanhamento psicológico junto, né? Vamos fazer isso aqui. E a gente sempre traz esse paciente, posteriormente, a sua melhora da dor para a atividade física. Que é para esse paciente continuar e ele ir embora. Minha maior felicidade no consultório é quando eu dor alta. Não aguento ficar com ninguém muito tempo. Que não é o meu caso, né? Porque sempre eu vou para faculdade, bem, chega lá por questões posturais, que na prática é inevitável. Sim. A gente acaba jogando o corpo e, consequentemente, a dor vem gritante. Aí, no outro dia... Mas você também... São duas formações. Sim. Consultório que você atende. Sim. Então, se você for parar para pensar nessa parte, aí que a gente hoje está tão em moda, né? Parte biopsicossocial, olha quanta coisa que interfere na sua dor. E fora outras coisas. No seu particular. Também, né? Sobrecarga. A dor, ela não é unifatorial. Se você machuca... Vou dar um exemplo da coluna. Vamos fazer a analogia da coluna. O paciente está com dor na coluna. Se alguém falar assim, sua dor na coluna é por causa disso, corre. Corre dele. Não tem como bater um martelo que sua dor na coluna é por isso. São N fatores que vão gerar aquilo ali. Só se você caiu, bateu, machucou. Aí é trauma. Mas se não foi isso, é multifatorial. A nossa dor vem a parte psicológica junto. Foi aquilo que a gente conversou lá. Se você está triste... Se você está preocupada, se você está zangada, vai interferir desde a sua parte psicológica ao seu corpo. Um exemplo que te dá para o aluno, né? Se você vê um cachorro raivoso, você vai correr ou vai ficar parado? Correr. Na corrida, tem como você fazer xixi? Não. Você vai se travar todo. Você vai ficar simpático, tônico, para correr. Então é isso, a nossa vida é assim. Às vezes a gente vive de uma maneira tão travada que a gente vai gerar dor. Então aí vem aquilo que eu aprendi lá no somato. O que a gente pode fazer para tornar mais leve? Se você for parar para pensar, sempre eu pergunto a você. O que a gente pode fazer para tornar isso melhor? Eu vou perguntando de outras maneiras, né? Para não ficar aquela coisa chata. Maçante. Dayana, o que a gente pode fazer para melhorar não sei o quê? Por quê? Se a gente não melhorar o externo, não vai para o interno. A melhora vem de dentro para fora. Mas se o seu fora ali, que é o seu redor, não estiver bem, como que você vai melhorar internamente? É que nem dormir, mas a cabeça não para, né? Você não desliga. Não desliga. Tem que dormir. Se a gente for mensurar lá, se o médico lá, o endócrino for mensurar a sua parte de cortisol, que é de 7 às 9 da manhã ali, vai estar maior que 22,5. Seu nível de cortisol vai estar mais alto. E isso, excesso de cortisol, aumenta a adrenalina. Quem sofre? Glândula suprarrenal. Rim. A nível de T12, L1. Então você vai, provavelmente, a longo prazo, sentir dor de coluna. Se você contrai mais, se você respira mal, que você vai respirar mal, quem vai prejudicar? Tórax, coração, pulmão, diafragma. E tem uma coisinha.
Se você está nervosa, você está simpático-tônica, lembra que a gente falou lá? Você tem um aumento da ativação de ácido clorídrico do estômago. Por isso que a gente fala assim, na refeição é sagrada, né? A família tem muito isso, né? Não pode brigar. Você já observou quando você fica nervosa? Não são todas. Tem pessoa que abre o comedor, né? Sim. Algumas perdem a fome. Você tem aumento do ácido clorídrico, a produção, seu estômago entende, seu nervoso central entende que você já comeu. Por isso você perde a fome. Então a úlcera gástrica, a gastrite, as coisas podem vir não só pela patologia lá da bactéria, mas sim nervosa por causa disso. Que você transfere, o seu fisiológico não te ajuda. Então você vai sofrer. Então, se você não desligar lá no sono, então você já me deu a dica que seu sono tá ruim, né, dona Dayana? Se não desligar, vai ficar ruim. Não só a sua função, mas tudo. O seu dia vai ser pior. Você vai ficar mais cansado, não produz. E você não regenera. O sono é muito bom para a gente ter regeneração de tecido, regeneração muscular. É a hora que a gente consegue descansar. Se você não descansa, como é que você regenera? Você não está regenerando, você não vai regenerar. Então isso tudo a gente tem que se preocupar. Dormir. Só falar, tem que dormir de 6 a 8 horas. Eu durmo 5. E sou ligado no 440. Né? Tem uma regeneração muscular muito boa. Faço atividade física diariamente. Tem dia que eu faço até 2 vezes. Consigo fazer, tem dia 2. De manhã e à noite. Então, assim, tudo é programar. Tem que ter a programação sua, pra gente poder melhorar isso aí. Perfeito, doutor. Quais os tipos mais comuns de tratamento que você pratica lá no consultório? Eu lá no consultório, eu atendo 80% do meu público é coluna vertebral. A coluna vem a hérnia de disco, né? Então, assim, eu atendo a todos os tipos de hérnia discais. Desde a protusãozinha, a hérnia extrusa e a sequestrada, que é a subligamentar. Então, assim, quando a gente vê uma hérnia discal extrusa, livro fala que é cirúrgico. Mas tudo a gente tem que olhar como o paciente está. Então, assim, lá no consultório, meu maior movimento, 80% dele pode se colocar aí como coluna vertebral. Uns 10% é quadril. 5%, o resto aí é ombro, joelho, mão. Mas sempre a gente vê que são dores crônicas. É aquele paciente que está com aquilo ali já, a dor há muitos anos, que não melhora. A gente tem que tentar ver esse paciente, o que está acontecendo com ele. Como é que é a vida dele. Porque assim, a osteopatia é uma vez por semana. É um tratamento de uma vez, às vezes 2, mas é muito difícil a gente ver a pessoa 2 vezes. Porque a gente tem que dar o tempo da autocura. Esse paciente te dá o estímulo e deixa o corpo dela reequilibrar, procurar uma homeostase, que é o equilíbrio dos tecidos. Então a gente deixa, sempre dar aquele estímulo, trabalhando bem a coluna, trabalhando bem o eixo vertebral dela, melhorando a parte crânio-sacral dela ali, para a gente poder ter uma melhora da mobilidade e motilidade visceral, para poder esse paciente ter mais oxigenação. Isso tudo o corpo tem que acostumar. Se eu chego, dou um estímulo hoje, amanhã atendo de novo, pode ser um excesso. Né? O excesso não é bom, né? O excesso machuca. Então pode dar um efeito rebote. Então aquela dor pode aumentar. Às vezes acontece de a gente fazer a sessão hoje e o paciente fica um pouco dolorido, parece que passou um carro. Uns 2, 3 dias. E depois ele tem uma melhora, assim, absurda. Por quê? O tempo de reprogramação daquele tecido. Aí imagina uma coisa. Trato dele agora. Quinta-feira. Vou amanhã, dou outra. Como é que vai ficar esse corpo? Então esse tempo é primordial para a melhora. E o mais mesmo que eu atendo no consultório é essa parte de coluna. É a minha paixão. É coluna vertebral. Eu adoro pegar um paciente com hérnia discal lá extrusa, que é para cirurgia. Sinais e sintomas dele tão ruins, ele não anda no calcanhar, o pé desaba, tá com aquela radiculopatia, aquela parestesia, perda de força. Aí a gente consegue aí com 1 mês, 3 semanas, 1 mês, 6 meses, já botar ele para um pilates. Aquilo ali é o êxtase da profissão, entendeu? Essa parte de fascite plantar, quando eu percebo que eu tenho amigas que se queixam disso, eu também já tive, às vezes, sinto muita dor.
E às vezes eu fico achando que é por conta de usar muito salto, de ficar muito, forçando muito aquele músculo. E aí eu fico assim, gente, como tratar? Então, fascite plantar. Pode ser a inflamação da face ali, que você vai tratar a face, mas se você não tratar a cadeia lesional dela, que vai até a lombar lá, vamos botar assim até a lombar, não vai adiantar, vai voltar. Por quê? Quem inerva a face é o nervo plantar médio, que é um ramo do nervo ciático. O nervo ciático é a nível de L4, L5, S1, S2. Então, se você não tratar a lombosacra, não equilibrar todo o canal por onde o nervo passa, desde forame conjugação, tubo isquiático, posterior de coxa, cabeça de fíbula, canal do tarso no pé, para chegar ali, para ter a divisão, né, nervo plantar médio e lateral, se você não tratar todo esse caminho neural, o paciente não vai melhorar. Então, a gente tem que levar a informação para o paciente, trabalhar o eixo dele vertebral, quadril, para trabalhar o pé. O pé não é a base, nossa. Se você tem uma dor no pé, você vai andar como? Você vai mancar. Você vai tirar o peso daquela perna. Você vai compensar a contralateral. Então, você vai gerar uma dorzinha lá em cima. Aí, você nunca vai correlacionar sua fascite com a lombar. Essa é a visão osteopática. Isso que a gente tenta hoje trazer para a fisioterapia convencional para os colegas. Sempre que a gente conversa, troca ideia, graças a Deus, a fisioterapia mudou muito de 10 anos para cá. A visão de ensino até. Né? Antigamente, a minha época era assim. Hoje, graças a Deus, mudou. Era muito fragmentada. Ombro, cotovelo e punho. A gente não tinha essa conexão. Hoje não. Hoje, antes de dar ombro, cotovelo e punho, já fala da conexão. Então, assim, eu acho que 10, 12 anos para cá mudou muito, graças a Deus. Então, assim, a visão mudou. Então, isso ajuda esse paciente. É igual na fascite. Vai adiantar eu ficar ali só no laser, no ultrassom, no pé dele ali? Não. Não vai. Eu tenho que fazer o laser, o ultrassom? Tenho. Tanto que na fascite plantar é um segmento de lesão que muitas vezes eu trabalho junto com a fisioterapia convencional. Eu não faço, eu indico para alguém. Peço para ser acompanhado por colega X, ou se ele tiver o fisioterapeuta lá, o colega, peço para me ligar. Até para eu passar o que eu estou fazendo, para a gente trabalhar em conjunto. Então, se é uma lesão, toda lesão, a gente tem que melhorar o caminho neural. Essa é a visão osteopática. Melhora a mobilidade, caminho neural, para melhorar a patologia. A patologia eu não estou ligando para ela. Eu quero melhorar a função dele. Então, se a fascite é isso, tem inflamação da face plantar. Tá, o que está causando? Dor, limitação na deambulação, que é o andar. Então, vou trazer esse paciente para melhorar o andar dele, e melhorar essa dor dele. E melhorar esse processo inflamatório. A acupuntura é muito boa para a fascite plantar. Muito, muito, muito boa. Hérnia discal junto com a acupuntura é maravilhosa. Alguns casos, junto com RPG, tem um sucesso absurdo. E depois o fortalecimento de tônus. Então, o caminho, na minha opinião, é esse. É melhorar sinais e sintomas, melhorar a dor. E vamos melhorar essa parte de função dele depois do fortalecimento. A fascite é uma coisa que está acontecendo. Aí você não pode usar salto. Às vezes nem andar, né? Nem andar. Tá um alfinete o tempo todo lá dentro. É horrível. Então a gente tem que ver toda a parte articular, porque no salto você já fica... você aumenta a pressão do antepé. Então você tem que melhorar essa mobilidade antepé, médio pé, retropé, para você poder chegar lá no quadril. Então é uma cadeia. Por isso que a gente fala, é uma cadeia ascendente. Você tem que melhorar isso daí. É que nem também a questão de... Tem gente que fala assim, meu travesseiro, não sei se está muito alto, se está muito baixo, se tem que ser intermediário, porque isso parece, como tu disse, é mais quebrada. Que você deitou, mas o corpo não relaxou. Não relaxou. Mas é porque sua cabeça, o travesseiro, está mais alto do que o corpo, não está reto. Então, posição ereta. Eu sempre peço ao paciente para ele ficar de lado e colocar o travesseiro entre o orelha e o ombro. O melhor travesseiro é esse. Seu pescoço tem que ficar reto. Ele não pode ficar nem para lá, nem para cá. Tem que ficar em neutro. Aí você tem o equilíbrio do eixo vertebral. Colchão. Qual o melhor colchão? Costuma-se indicar muito o D40 ou D45. Tem gente que não se acostuma com o D45, que é duro. O D40 é mais ele é rígido, mas é mais mole um pouquinho. Mas ele não deforma. Então, assim, se meu paciente ele tiver, Daiane, um bom travesseiro e um bom colchão, tá ótimo. Bota o travesseiro no meio da perna, ou bota aquele negócio grande, que eu nunca lembro o nome daquilo, para abraçar.
Você é casada, seu marido entra onde? A sua esposa entra onde? Você dorme, sei lá, com um cachorro, seu cachorro, coitado, vai entrar onde? Então, assim, se você tiver aquele negócio ali, não vai. Não vai. E outra coisa, 20 minutos de sono, você dormiu, aquilo tá lá no chão. O que eu quero que seja duradouro. Travesseiro bom. Colchão bom. Vai dar qualidade para esse paciente. E já vai me ajudar na regulação ali, na manutenção daquele eixo vertebral, que é o que me importa. E mesmo assim tem gente que é mal dormir. Tem. E gera, consequentemente, lesão. Mal dormir, a cabeça não para. O mal dormir vem daí, você não desliga. A gente fica igual fritando bolinho, né? Fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Esse, o fritar bolinho, é que sua mente não está parando. Você não está sabendo equilibrar a sua hora de sono, você não está sabendo desligar. Muitas vezes você vai dormir vendo televisão. Isso não é bom. A luminosidade diminui a melatonina. Então interfere no seu sono. Vai antes mexer no celular. Então, assim, procura fazer algo que te relaxe um pouco antes de dormir. Então, assim, vai lá, deita um pouco na sala, lê um livro, faz alguma coisa que te relaxe. Trazer um conforto para aí sim você dormir e vai lá para o seu sono profundo. Se você não descansa, você tem uma má qualidade do dia. O nosso dia depende do nosso sono. Ah, a gente é jovem, dorme pouco, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E se ficar doente, você vai gastar o dinheiro todo na doença depois? Pois é. Então, assim, se não tiver um sono bom, uma alimentação boa, uma atividade física regular, para que vai adiantar trabalhar tanto? Tem que ser tudo regrado, né? É o hábito. Então, assim, se você trabalha muito, trabalho, mas eu tenho meu hábito. 7 horas da manhã eu tô lá na academia, meu personal tá lá. Um abraço, Leandro. Leandro Rangel tá lá comigo, 7 horas da manhã todo dia, de segunda a sexta. Tomo meu banho, tomo meu café com calma, 9 horas entro no consultório. Padrão de sair 7 da noite, às vezes 10. Por quê? Desembola um pouco, eu não sei ver ninguém no fila de espera. Então, quando eu vejo aquela espera minha crescendo, eu fico agoniado. Então, vamos atender mais do que os 50 que eu atendo na semana. Eu quero atender mais. Então, consigo atender mais um pouco. Mas o meu padrão é esse. 1 horinha de almoço, hoje em dia. Antigamente não tinha. Para ter esse hábito. Para ter essa qualidade de vida. Entendeu? Que eu acho que é de suma importância. De suma importância. Como que é a sua abordagem para a saúde holística e bem-estar geral dos pacientes? Então, minha abordagem, eu sempre tento ver isso, como que esse paciente está, quais são os sinais e sintomas que ele me apresenta, para ter essa visão mais geral. A visão holística é isso, né? É aquela visão global nossa, aquela visão mais, vamos botar mais profunda, mais inteira do corpo, não fragmentada. Então, assim, o que eu tento fazer sempre é isso, ver bem esse paciente, olhar bem e tentar correlacionar com a sua vida. Eu tenho costume, às vezes, de perguntar se o paciente tem hobby, se não tem hobby, se ele faz alguma coisa, faz atividade, fala qual atividade? Porque eu tenho que entender como é que é a vida dele. Eu vejo o paciente uma vez no dia, uma vez na semana, 1 hora. Ele fica 6 dias e 23 horas do outro sem me ver. Então, se eu não souber o que ele faz, como é que é esse dia a dia dele, como é que é o trabalho dele, se ele fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, se ele não trabalha, se é muito estressante, se não é estressante, se ele come mal, se não bebe pouca água. Então, como é que é a vida dele mesmo, para poder saber como que eu vou lidar com isso. Até para poder ter uma abordagem terapêutica melhor com ele. Porque cada um é um. Não tem receita de bolo. A gente não tem como fazer a mesma coisa que eu faço com você, eu vou fazer com o Daniel que está aqui, eu vou fazer com o pessoal lá dentro. Não tem como. Cada um tem sua patologia. Cada ser humano é único. Então, cada dor é única, cada um tem a sua dor. O que a osteopatia me encantou foi isso, que não tem protocolo. Eu tenho horror de protocolo. Eu tenho horror daquele negócio assim, as 2 primeiras semanas tem que fazer isso. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não me adapto com isso. Acho que esse meu jeito de ser elétrico, isso não faz, não dá. E outra coisa, eu não consigo te ver 5 vezes na semana. Eu quero te ver fora de lá, pô. Sim. Mas todo dia no consultório, imagina. Não tem como. Eu fico cansado. Eu imagino o paciente também. Imagina, o cara tá pós-lesão,
zangado, que não tá fazendo o que ele mais gosta muitas vezes, e tá me vendo todo dia. E o pior, né? Eu causo dor nele tem hora. Tem que quebrar a aderência, tem que não sei o quê, tem que mover. Coitado desse paciente. Graças a Deus tem pessoas que trabalham com isso, né? Tá lá o meu parceirão Sileno, Rafael. Então, graças a Deus tem eles lá, entendeu? Diogo. Então, assim, graças a Deus. E deixa eu aqui. Como eu brinco com o Leila, que graças a Deus tem pessoas que gostam de hospital. Como que seria a vida dos pacientes, pessoal que não vai para o hospital? E eu não me vejo. Você pensa assim, você pensou em trabalhar no hospital? Nunca. Nunca. Ah, você pensou em fazer concurso público? Nunca. Eu fiz uma prova de concurso público na vida, obrigado. Minha mãe pagou, eu fui obrigado. Fiz de tudo para perder, perdi. Eu tinha horror, eu tenho horror de ser engessado. Eu não gosto de... falaram comigo uma frase uma vez que eu não nasci para ser cauda. Nasci para ser cabeça. Eu nasci para ter o meu lugar. Sim. Entendeu? Eu gosto do que eu faço ali, do meu jeitinho. Então isso traz uma qualidade de abordagem terapêutica. Se eu sou engessado, muitas vezes o colega não é culpa dele, é do sistema a qual ele está. Então assim, às vezes fala, fui em tal lugar, não melhorei. Melhorou por quê? Como é que é o envolto ali, o entorno? Como é que é a abordagem dele? O que ele pode, o que ele não pode fazer? No meu espaço eu posso tudo. Tudo assim, né? De acordo com o limite, né? Dentro do limite da lesão. Então, assim, tudo que eu posso, eu tenho liberdade para fazer o que eu acho correto. Tem lugares que você não tem liberdade para fazer. Sim. Se você tá passando, vai passar para o estágio, está passando. Você tem normas. Claro, todo lugar tem norma. Sim. Se a gente não tiver norma, a gente não tem ordem. Né? A gente é feito por normas, graças a Deus. Senão, não, ia ser uma baderna. Mas no tratamento, não, no que eu faço, não tem protocolo. Não pode ter. Cada dia você está de um jeito. Observa na sessão. Você chega, às vezes eu te vejo em pé, você deitada, vejo perna, vejo o quê, vou no quadril, depois que eu começo a sessão. Porque todo dia eu te avalio. Eu avalio da forma que você senta na cadeira na espera, da forma que você levanta, como você chega no consultório. Sempre eu recebi meu paciente. Sempre eu fui lá recebê-lo na salinha. Sempre fui lá na recepção, oi, pode entrar. E geralmente eu boto ele na minha frente. Se eu tiver oportunidade, eu quero botar ele na minha frente. Eu quero ver como que ele anda. Se ele anda arrastado, que ali já é minha abordagem terapêutica. Minha visão holística já está ali. Se ele anda arrastado, ele é um paciente mais cansado. Como que ele está levando a vida dele? Ele está levando a vida mais arrastado. O quadril dele é móvel ou não é móvel? Sabe que o quadril, pela medicina indiana, é o primeiro chakra, sai daqui, né? Do abdômen da pelve, que a gente nasce dali. Então, nossa sexualidade, nossa forma de conduzir a vida sai muito do quadril. Se você é uma pessoa flexível, você dança bem. Se você não tem tanta mobilidade pélvica, quer dizer que você está levando a vida muito dura. Então, o nosso corpo diz como a gente é. Aquela pessoa que é mais fechada, mais introvertida, queixo mais baixo, esterilidade cervical, baixa amplitude torácica, é uma pessoa mais tímida. Você acabou de falar que foi um desafio você fazer o podcast. Sim, e foi. Você tem um padrão. O ombro, às vezes, um pouco mais protuso, mas quando você observa, você automaticamente se abre. Isso é esquema corporal e imagem corporal. Mas tem gente que não tem. Então, aquela ali já é uma visão que a gente pega para a gente poder ajudar esse paciente. Então, lá na estética, chega aquela pessoa que está toda introvertida. Como é que você vai ganhar abdômen daquela mulher? Possível. Como é que... Eu não entendo. A pessoa está lá, porque quando você faz uma cifose, você abaixa, automaticamente a barriga já vai para frente. Se você mantém a postura, automaticamente você diminui diâmetro. Né? Garanto você que, como eu, que 200, quem está vendo a live já fez assim na postura. É normal que a gente vai relaxando, se entregando. Sim. Né? Então, essa visão, isso é uma visão holística, uma visão terapêutica. De como esse paciente está, como ele é e como ele vai ficar. E como ele é no seu dia a dia, que é o mais importante. Sim. Entendeu? Doutor, eu tinha mais perguntas para fazer, mas a hora... Já deu? Passa rápido demais, né? Passa. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Quando a pessoa é corcunda, para voltar, difícil, né? Difícil porque quando já está numa idade, é pior.
Porque toda lesão estrutural, ela já tem o padrão dela ósseo formado, né? Então, você pode ganhar um pouco de angulação, melhorar um pouco por cadeia muscular. Aí entra o RPG, entra o Pilates para ajudar. A gente vai ajudar na mobilidade, mas a gente não ajuda tanto. Ajuda um pouco, mas tem que ter manutenção de postura, jogar esse ombro para trás. Então, isso tudo a gente trabalha junto com o RPG e o Pilates. É de suma importância. Infelizmente, algumas lesões estruturais a gente não tem como ajudar tanto, né? Melhora na dor. Sintomatologia da dor melhora muito. Graças a Deus. Vamos para considerações finais. Vambora. Foi um prazer. Rápido. Passou muito rápido, né? Foi um prazer ter você. Obrigado. Para mim, você é uma referência, como eu já te falei. Você estuda muito. Eu chego no consultório, fico horrorizada de ver tantas pós em escolas fora daqui do Brasil. E, assim, hoje é difícil, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vive a era do imediatismo. As pessoas não querem perder tempo estudando. Não. Perder horas em frente a um computador, em frente a um livro. Acha que, estou assistir a aula, já estou pronto para fazer a prova. E a sua rotina depois de formada? E a sua vida lá fora, no hospital, para quem vai para essa área? É um caminhando por si só, ninguém vai te ajudar. Então, é hora de você aprender na faculdade, na pós. Sim, e assim, não para. O Carlos Barreiros, que é um professor nosso do Somata, ele fala que a gente vive na savana, né? Se a gente para, o bicho come. Sim. Então, assim, a gente não pode parar na profissão. Tem que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Eu tive a oportunidade de fazer cursos internacionais. Ainda não fui para fora do país, ainda não. Não? Para fazer curso ainda não. Mas tenho vontade. Tive uma oportunidade, mas veio a gripe suína na época, eu não pude ir. Mas eu tenho muita formação fora, internacional, como Maitland, Mulligan, a própria osteopatia, que é uma pós-internacional. Eu tive a oportunidade de estudar com quem escreve o livro, né? Assim, de vivenciar aquilo ali, ir em congresso com quem está ali, como o François, o Inês Almezan, entre outros profissionais de excelência. Saber, como você falou lá, que eu sou uma referência é muito bom. Entendeu? Pessoal e profissional, porque a gente busca sempre o melhor. Sim. A gente busca sempre se doar para o paciente. E doar para a profissão. Eu falo que a osteopatia é igual tipo uma seita, né? A gente tá naquilo ali, pro lado bom, né? Aceita do lado bom. A gente vive osteopatia, eu vivo osteopatia, eu respiro osteopatia. Eu respiro terapia manual, eu vivo aquilo ali. Então, eu faço o que eu prego. Então, saber que a gente é uma referência para vocês, para mim, é maravilhoso, entendeu? E como você falou, se a pessoa não se aprofundar, não vai. Fica para trás. Fica. Se eu tenho um movimento que eu tenho desde 2009, eu me formei em 2006. Em 2009 eu explodi. Eu cheguei a atender 90 pacientes por semana. Eu já brinquei isso com você, eu não tinha domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu tive um insight na minha vida que eu mudei a chave. Então, assim, hoje eu atendo 50 pacientes a 58 pacientes por semana. É um número altíssimo ainda. Mas para mim não é. Eu consigo organizar a minha vida. Mas se eu consigo manter isso, é porque eu dou resultado. E eu não paro de estudar. Então, parar jamais. Isso é muito importante, né? Com certeza. Admiro muito isso em você. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Foi uma honra. A honra é minha, né? Você te conseguir um horário na sua agenda para estar aqui, né? Porque é difícil, é apertado. E agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Foi um prazer. E aguardo vocês para o próximo episódio.